Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube aqui do meu curso. Meu nome é Marco Antônio Araújo Júnior. Eu sou professor, diretor pedagógico, um dos diretores pedagógicos aqui do meu curso e um dos fundadores também, juntamente com o professor Darlan Barroso. E esse vídeo é um vídeo que vai falar sobre o edital de repescagem do 36º Exame de Ordem. Edital de repescagem publicado. A partir de agora é necessário entender o que significa isso e eu vou fazer 10 perguntas com 10 respostas sobre a repescagem para você que está apto a fazer repescagem ou que não conhece efetivamente o que é repescagem, saber como funciona. Combinado? Bom, o primeiro ponto importante que eu já quero te passar é o meu Instagram. Se você precisar de alguma informação complementar, você pode buscar aqui no meu Instagram, @profmarcoantonio, que eu vou te ajudar. Então pode mandar lá no reservado, @profmarcoantonio, que eu faço questão de te ajudar nestas informações complementares acerca do edital de repescagem do 36º Exame de Ordem, publicado no dia 26 de setembro de 2022. Eu trouxe 10 perguntas e quero respondê-las de forma que você fique aí sem nenhuma dúvida acerca do tema da repescagem. A primeira pergunta é uma pergunta que acontece bastante. Tem gente que não sabe efetivamente o que é a repescagem. Então vamos conversar sobre isso. O que é a repescagem? No edital, a repescagem é chamada de reaproveitamento. Reaproveitamento. Eu vou te falar aqui uma explicação bem clara, bem didática, para você entender o que é a repescagem. Imagine que você prestou o 35º Exame de Ordem, prestou a primeira fase e foi aprovada ou aprovado na primeira fase. Então, colocando aqui, ó, aprovada ou aprovado na primeira fase do exame. Muito bem, a lógica então é que você vá para a segunda fase do exame de ordem. Se você foi aprovado nessa fase, foi aprovado, ok, perfeito, vamos para a inscrição nos quadros da OAB, vai lá buscar a sua inscrição nos quadros da OAB e será advogada ou advogado. Agora, se você foi reprovado aqui, foi reprovado ou reprovada, aí você tem chance daquilo que a gente chama de repescagem. Repescagem. E o que significa na prática essa repescagem? Na prática significa que no 36º Exame de Ordem, você não vai prestar a primeira fase e você está apto a prestar a segunda fase do 36º Exame de Ordem direto, ok? Professor, então quer dizer que eu não vou precisar prestar a primeira fase, eu garanti a primeira fase? Sim. Você vai reaproveitar a primeira fase do 35, que você já usou, que você já teve a aprovação, e vai utilizá-la mais uma vez, tá? Lembro, só tem direito a uma repescagem. E tem que ser no exame imediatamente seguinte. Professor, mas vamos imaginar o seguinte, eu passei na primeira fase, não passei na segunda fase do 35. Só que na segunda fase do 36 eu não vou prestar a prova, porque eu não vou poder. Eu vou viajar, eu tenho uma viagem para o exterior. Você perdeu a chance de repescagem, tá? Você não vai conseguir utilizar porque você precisa prestar a prova imediatamente subsequente, segundo o edital da repescagem. Então você tem que prestar a prova imediatamente subsequente, tá? Então aqui, ó, a expressão está aqui, ó, imediatamente subsequente, tá? Mediante as condições estabelecidas no edital daquela prova. Quer dizer que eu não posso, professor, pular o 36 aqui no exemplo e ir lá para a prova do 37 e prestar a segunda fase do 37? Não, você tem que prestar aqui a segunda fase do 36, senão você perde a sua chance de reaproveitamento e você volta para a estaca zero. Você volta para a primeira fase do exame. Combinado? Ficou claro para você? É uma chance que você tem por ter conquistado a primeira fase, você tem uma chance de ir para a segunda fase do próximo exame direto, sem prestar novamente a primeira fase daquele exame. Se você gastou essa chance, se você faltar, você não vai ganhar essa possibilidade, você perdeu a chance de repescagem. Uma segunda pergunta importante que muita gente me faz é quem pode fazer a repescagem? Quem está apto a fazer a repescagem? Vamos falar sobre isso? De acordo com o edital publicado, quem está apto a fazer a repescagem são os alunos que foram aprovados na primeira fase do 35. Então, ó, para estar apto a fazer aqui, precisa ter sido aprovado na primeira fase do 35, né? E que tenham sido reprovados, ausentes ou eliminados na segunda fase do 35, tá? Então, quem está apto para fazer? Os reprovados, aquela pessoa que reprovou, reprovados, os ausentes,
por qualquer motivo que esteja... Ah, está ausente porque está doente, está ausente porque está viajando, está ausente porque não cheguei no horário, porque não consegui entrar, ausentes. Ou os eliminados. Eliminados também podem prestar a repescagem. São só essas pessoas que estão aptas a prestar a repescagem do exame imediatamente subsequente, como determina o edital de repescagem do 36º exame de ordem. Uma terceira pergunta importante que eu tenho para te fazer é a pergunta que está relacionada aos prazos da repescagem. Então vamos lá. A nossa terceira pergunta tem relação com os prazos da repescagem. Qual a data de inscrição para eu participar da repescagem? Primeira informação importante, que é fundamental que você saiba. Essa data de inscrição tem que ser rigorosamente cumprida, senão você não participa do exame, tá? Você não vai participar do exame. Então, essa é a primeira informação importante. Temos que cumprir o calendário previsto no edital de repescagem do 36º exame de ordem. E o que diz esse calendário? Ora, a inscrição é exclusivamente via internet, então você tem que fazer a sua inscrição via internet, no endereço da oab.fgv.br, e você tem como limites aí. Inicia no dia 3 de outubro, as inscrições iniciam no dia 3 de outubro, deixa eu colocar aqui com a outra canetinha. As inscrições, portanto, iniciam no dia 3 de outubro e tem um horário do início das inscrições, às 14 horas no horário de Brasília, tá? E elas vão até o dia 10 de outubro, às 17 horas no horário de Brasília. Neste horário, você tem que ter feito a inscrição no site da OAB, né? Do FGV, do site da banca, oab.fgv.br, ok? Então, o site da OAB, no site da banca, você tem que fazer a inscrição. Você não precisa, nesse momento, pagar o boleto, tá? O boleto não precisa ser pago neste momento. Você pode pagar o boleto até... Então, eu vou colocar aqui, ó, boleto, até 22 de novembro, às 16 horas, no horário de Brasília. Então, você, nesse dia, faz a inscrição e imprime o boleto. Mas você não precisa pagar, neste momento, o boleto, ok? Você vai pagar o boleto até o dia 22/11, que é o prazo máximo para pagamento do boleto, né? Às 16 horas. Depois disso, você não vai conseguir mais imprimir o boleto para fazer o pagamento. Toma cuidado que a FGV não manda boleto por e-mail para você pagar. Então, você não vai receber nenhum boleto por e-mail para fazer o pagamento da sua inscrição de repescagem, ok? Eu tenho uma outra pergunta bastante interessante, que muita gente faz. Professor, mas se eu não passei na segunda fase, fiz a primeira fase, passei e não passei na segunda fase, a repescagem não é automática para mim? Não. A repescagem é só se você fizer o requerimento. E o requerimento da repescagem se dá por meio do pedido de inscrição. Então toma muito cuidado. Eu já vi candidato perder a chance de repescagem achando que era automático. Não. Você vai fazer uma nova inscrição. É um benefício que você poderá utilizar se você quiser. Então você faz uma nova inscrição, desta vez uma inscrição só para a repescagem. Ela não é automática e tem um conjunto de prazos importantes. Então observe, eu vou falar novamente aqui. A publicação do edital de abertura do 36º exame de ordem. Vamos começar a falar do edital de repescagem. Ó, edital de repescagem, está aqui. Publicado no dia 26/9, o edital de repescagem. Período de inscrição do dia 3/10 ao dia 10/10. Período de inscrição. Daqui a pouco eu vou te falar sobre atualização cadastral. Já vou te falar sobre isso. Período de isenção de taxa. Eu também vou falar sobre isenção de taxa daqui a pouquinho. Tá? Aí vem resultado definitivo da análise de isenção. Prazo limite para o pagamento do boleto. 22/11 de 2022. Então, prazo limite para pagamento do boleto, 22/11 de 2022. Lembra que é até às 16 horas, ok? E aí, no dia 5/12, sai o local para a prova. E a prova de segunda fase, ela vai ser realizada com todos aqueles que foram aprovados na primeira fase do 36. Então, você vai fazer a prova de repescagem no dia 11
do 12. 11 do 12 de 2022. Então, você já sabe a sua data de prova de repescagem. Então, a pergunta, a inscrição para a repescagem é automática? Resposta, não. Você precisa fazer essa inscrição. Se você não fizer a inscrição, você não está apto a realizar a prova de repescagem, portanto, tá? Professor, você tem que fazer inscrição. Tem valor? Tem taxa de inscrição? Tem. Tem uma taxa de inscrição. A lógica é assim, ó, quando você faz uma primeira fase, quando você faz a inscrição para a primeira fase, você paga a primeira e a segunda juntos na mesma taxa de inscrição. Aqui você está fazendo a inscrição só para fazer uma segunda fase, porque a primeira você já reaproveitou. Então você vai pagar metade do valor da inscrição que você pagou para fazer a primeira e a segunda fase. Então o valor da inscrição é de metade daquilo que você pagou. Ou seja, o valor da inscrição para a repescagem é de R$ 147,50, ok? R$ 147,50. Esse é o valor da taxa de inscrição. Professor, se eu não pagar essa taxa de inscrição, se você não pagar, você não poderá fazer a prova de segunda fase, né? Da repescagem de segunda fase. Se não houver pagamento, você não estará apto. Na primeira fase, as pessoas perguntavam sobre isenção de taxa. A pergunta aqui é, cabe isenção de taxa na segunda fase, também no caso da repescagem, né? Para fazer a repescagem, cabe aqui isenção de taxa? Cabe, tem um procedimento próprio no edital, tá? Então é possível o examinando, é possível o candidato requerer aí, aquele que está fazendo o reaproveitamento, ele pode requerer a isenção da taxa de R$ 147,00 que a gente acabou de olhar, aquela taxa de R$ 147,50, tá? Só que ele tem um prazo para isso. O prazo é das 14 horas do dia 3 de outubro até as 17 horas do dia 10 de outubro, ok? E os procedimentos para isenção estão aqui no item 1.2 do edital. Então, a isenção será concedida se o candidato cumprir cumulativamente, ou seja, todos os requisitos. Então, tem que estar inscrito no CAD único, tem que comprovar a hipossuficiência, demonstrando renda familiar, ou renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar de até 3 salários mínimos, né? Renda familiar total. E aí, faz o pedido nos termos do item 1.2 do edital. Então, é possível isenção de taxa, sim, tá? Desde que cumpra o procedimento que está previsto no edital. Muita gente me pergunta, essa isenção de taxa é fácil de ser conquistada? Resposta, não. Essa isenção de taxa não é fácil de ser conquistada. É necessário que cumpra os requisitos do edital, e são vários os requisitos, por isso a isenção de taxa é uma exceção. É só para quem de fato precisa dessa isenção de taxa. Combinado? Aqui vem uma pergunta importante. Posso mudar o local de prova? Eu fiz a minha primeira e segunda fase no estado X, agora eu mudei, estou morando no estado Y. Ou eu estou no mesmo estado, só que estou em cidade diferente. Eu estava em BH, agora eu estou em Juiz de Fora. Eu estava em Maringá, agora eu estou em Curitiba. Eu estava em Criciúma, agora eu estou em Floripa. Eu estava em Ribeirão Preto, agora eu estou em Santos. Eu posso mudar o meu local de prova? Pode. O edital fala em atualização cadastral. E nessa atualização cadastral, uma das coisas que você pode mudar é o local de prova. Só que você tem um prazo para mudar o local de prova e preste atenção, porque esses prazos são rigorosos. Você vai entrar no link de inscrição, né, lá que está lá na oab.fgv.br, e no prazo de inscrição, das 14 horas do dia 3 de outubro até as 17 horas do dia 10 de outubro, o prazo de inscrição, você pode mudar, alterar aí os seus dados cadastrais, inclusive com relação às suas opções de cidade de realização de prova. Então pode sim, você pode mudar o local de realização de prova dentro desse prazo de inscrição, que vai do dia 3 de outubro até o dia 10 de outubro, tá? E os horários previstos no edital. Se você quiser mudar, é possível você mudar o local de prova, portanto. Agora a outra pergunta é, professor, eu fiz na primeira fase, aliás, na segunda fase do 35 eu fiz penal, mas eu fiquei totalmente perdida. Não fui bem, não estava legal, não identifiquei a peça, perdi, não consegui. Eu acho que não é penal, eu acho que a minha pegada é constitucional. Ou, professor, eu fiz civil,
mas eu não fui bem, talvez minha pegada seja trabalho. Ô professor, eu fiz administrativo, mas eu acho que eu vou mudar para constitucional. A pergunta é, eu posso mudar de área para repescagem? Eu fiz uma área na prova de segunda fase e agora eu quero mudar de área na repescagem. A resposta é, pode. É permitido mudar de área na repescagem. No mesmo prazo, tá, pessoal? No instante que você for realizar a sua atualização cadastral, então das 14 horas do dia 3 de outubro até as 17 horas do dia 10 de outubro, no prazo de inscrição, você vai poder mudar também a área jurídica da prova prático-profissional. Você vai poder alterar a sua área de segunda fase, tá? É importante aqui eu dividir com vocês um pouco da minha experiência. Só altere a área se você percebeu mesmo que não tinha nenhuma sinergia com aquela área. Se você escolheu aquela área de forma absolutamente aleatória, e aqui eu uso a expressão aleatória no sentido de sorte mesmo, né? Se você percebeu que você foi escolher a área de forma por sorte, porque o fulano disse que era mais fácil, porque ciclano disse que só tinha 2, 3 peças, e aí você percebeu a bobagem que você fez, porque não se escolhe a área de segunda fase assim. Aliás, aqui eu te chamo para assistir a um vídeo do professor Darlan sobre escolha de área de segunda fase. Lá ele fala como escolher tecnicamente a sua área de segunda fase. E esse vídeo está disponível no nosso YouTube, no nosso canal de YouTube. Então, dá uma procuradinha aqui no canal de YouTube que você vai achar esse vídeo do professor Darlan falando como escolher tecnicamente a sua área de segunda fase. São vários elementos que levam a essa escolha. O primeiro é a sua experiência na área, se você de alguma forma tem alguma experiência na área. O segundo é como seus simulados de primeira fase te mostravam resultados na área de segunda fase, o que a gente chama de vocação. Se você estava indo super bem em administrativo, faz sentido você escolher administrativo na segunda fase. Agora, se os seus simulados de primeira fase não te indicavam administrativo bem, você não acertava as questões, você ia super mal, qual a lógica de você escolher administrativo na segunda fase? Mas o amigo do coiso vai fazer também. Deixa o amigo do coiso fazer e você escolhe a sua área de forma técnica. Porque é muito importante. Você está indo para uma repescagem e tem uma única chance agora. Se você perder essa chance, você volta uma casinha no jogo. Você volta para a primeira fase do exame de ordem. Tá claro isso para você? Então, antes de mudar de fase, veja o vídeo do professor Darlan, que está aqui no nosso canal do YouTube. Veja esse vídeo dele para que essa mudança de área na segunda fase seja uma mudança técnica, segura. Não sai mudando de área simplesmente porque você reprovou. Não é esse o caminho. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre reprovação. O caminho não é simplesmente mudar de área. Sobretudo se você chegou muito perto, se você acertou a peça, se você teve acerto em uma parte das questões, se você teve uma nota aí, você precisava de 6 para passar, mas teve na segunda fase do 35 alguma coisa em torno de 4,5, 5, 5,5, né? Entre 4,5 e 5,9 significa que você estava, de alguma maneira, na área razoável. Agora, se você errou completamente, aí é um bom momento para você pensar na mudança da sua prova, da sua área de segunda fase. Combinado? Então, fique atento a esse vídeo do professor Darlan, que ele vai te ajudar bastante. A próxima questão que os alunos sempre me fazem é o seguinte: professor, eu reprovei na segunda fase. O que eu faço para não reprovar de novo? Bom, meus caros, é necessário fazer um diagnóstico de como foi a sua prova. Do que você errou efetivamente. Você foi mal na peça? Você foi mal nas questões? Dentro da peça, você foi mal no quê? Você foi mal na fundamentação? Você não conseguiu buscar os argumentos? O que aconteceu que você não desenvolveu bem essa peça? Né? Dentro das questões, por que você foi mal? Você não conseguiu achar o fundamento daquela questão? Você não interpretava corretamente o que o enunciado pedia? Ou o seu problema foi de gestão de tempo? Tudo isso é necessário que você pare agora e pense para que você comece uma nova jornada de preparação para a repescagem de uma outra maneira, focando naquilo que você errou. Meus caros, preste muita atenção nisso. A gente aprende com os erros e a chance da repescagem dentro da prova da OAB é a possibilidade de você aprender com os erros. Então, se você estava aí com uma nota 5.8, 5.7, 5.6, não conseguiu a aprovação, ao invés de você reclamar e ficar praguejando, você fala, caramba, faltou tão pouco para eu chegar, na próxima eu emplaco e entro. Tá? Se você veio com uma nota baixa, 4, 3, você precisa enxergar o seguinte, o que eu preciso mudar
para que a minha próxima prova de segunda fase me traga um resultado satisfatório. Eu tenho um lema na minha vida que pode servir para a sua. Se alguém conseguiu, eu consigo. Se teve alguém que conseguiu passar naquela minha disciplina, eu vou conseguir passar. Eu vou atrás e vou buscar o resultado. Por isso é necessário que você faça a avaliação de alguns pontos importantes. Com relação ao treino, e a prova de segunda fase ela é fundamentalmente de treino, né? A prova de segunda fase cobra habilidade, diferente da prova de primeira fase. Com relação ao treino, você conseguiu fazer o controle do tempo? O controle do tempo estava razoável? Você conseguiu organizar o tempo de forma correta com relação ao treino? Você conseguiu, no treino, verificar as formalidades da escritura? Se caiu uma petição inicial, você conseguiu cumprir as formalidades? Você viu ali fatos, direito, pedido? Estava de forma organizada? Se era um recurso, você conseguiu identificar? Se era uma contestação, você conseguiu ver se essa contestação tinha ou não tinha possibilidade de reconvenção? Você identificou isso, né? E aí, como é que eu me dei com o material? Consegui usar legal o vademecum ou não consegui usar? Tive dificuldade? Me perdi no tempo na administração do vademecum? Tudo isso é uma coisa que você precisa fazer análise agora para você não errar de novo, não errar no futuro, tá? Com relação ao método, você conseguiu, no método que você desenvolveu, você conseguiu interpretar o enunciado? Conseguiu? Você teve êxito na interpretação do enunciado? Essa interpretação do enunciado foi positiva? Você conseguiu, a partir do enunciado, extrair qual seria aquela peça? Você conseguiu identificar a adequação da peça? Pô, Marco, eu interpretei o enunciado e consegui perceber que a gente estava diante de um caso de recurso. Então, eu fui bem nisso. Em qual ponto você não foi? Eu quero que você pegue esse quadrante e que você vá olhando e fale, aqui eu não fui bem, aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso alterar, tá? Ainda com relação ao método, você conseguiu desenvolver a nossa metodologia, a metodologia Meu Curso, exclusiva, que fala de peças mestras? Com essa metodologia, você consegue resolver qualquer que seja o enunciado, de qualquer das áreas. Você conseguiu identificar as peças mestras, que é parte da metodologia de sucesso do meu curso? A gente teve um índice de aprovação altíssimo nessa segunda fase do 35º exame. 82% das pessoas que que estudaram conosco no curso foram aprovadas. Foram aprovadas na segunda fase. Vão se inscrever como advogado ou como advogado. 82% antes do recurso. Ou seja, essas pessoas entenderam a dinâmica das peças mestras. O que faltou para você entender isso? Ou, se você não era nosso aluno e está vindo agora, conheça essa dinâmica das peças mestras, para que ela possa ser para você a libertação da segunda fase, a libertação do exame de ordem, e você conseguir buscar a sua aprovação. E aí, é importante que você perceba que em algumas provas da FGV, ela está aprofundando conteúdos. Será que a sua fundamentação ficou insuficiente? Você teve pouca nota na fundamentação? Foi uma falha a sua fundamentação? Faz um X aí do lado para você focar nisso agora. Você usou corretamente a doutrina e a jurisprudência quando foi necessário? Poucas são as questões que cobram doutrina, mas jurisprudência sempre cai. Você conseguiu usar a jurisprudência quando foi necessário, né? E você fez um mapeamento do universo da sua área, ou seja, tudo aquilo que poderia cair. Você fez os exercícios complementares. Você, enquanto estava estudando conosco, se era nosso aluno, fez os estudos dirigidos, todos eles, ou fez só alguns? Você resolveu todos os simulados ou resolveu só alguns? Pessoal, a reprovação serve para a gente rever os nossos erros, corrigir a nossa rota e ir em busca do resultado. É desse jeito que a gente tem que encarar esse momento. Não é praguejando, está muito perto de você passar. E agora você tem uma chance de não precisar prestar a primeira fase. Convenhamos, a primeira fase é muito chata. São 17 disciplinas, uma prova muito tensa. A prova de segunda fase é um pouco melhor, é na área que você escolheu. Então é necessário que você faça uma avaliação, um diagnóstico de como você se comportou na segunda fase, para que você não pratique os mesmos erros, para que você melhore os seus resultados, para que você atinja a nota que você quer atingir na segunda fase, e lógico, naturalmente, para que você corra para o abraço e vá atrás da sua aprovação. Então, esse ponto é um ponto muito importante que eu quero dividir com vocês, que é um ponto estratégico, eu diria, né? Que é como se preparar definitivamente para não passar de novo pela experiência da reprovação. A 10ª pergunta que eu trago hoje nessa nossa conversa sobre a repescagem é o seguinte:
Professor, tudo bem, eu vou fazer a repescagem do 35. Aliás, do 36, né? Vou para a repescagem do 36. Eu fiz primeira fase do 35, fiz segunda fase do 35, não passei. Tenho direito a ir para a repescagem do 36. Tudo bem, professor, eu vou para a repescagem do 36. Mas eu posso me preparar para a primeira fase? Será que eu posso me preparar para a primeira fase do próximo exame já? Para deixar garantida essa possibilidade? E aí, gente, vem uma coisa importante, que é aquilo que a gente chama de pulo do gato. Pulo do gato é exatamente essa lógica que eu vou desenhar aqui para você. Essa é uma criação do professor Darlan Barroso, que trata do tal do pulo do gato, né? Essa criação já tem sido copiada, ela está aprovando muita gente. Presta atenção. Quem se inscreveu para a primeira fase do 36 pode fazer inscrição para repescagem, mas não paga o boleto ainda. Então, vamos falar o seguinte, ó. Professor, eu estava lá, eu ouvi falar desse tal do pulo do gato, eu reprovei na segunda fase do 35. Reprovei, tá? Não passei. Então, eu ganho a chance, como era a minha primeira vez aqui, eu ganho a chance de ir para a segunda fase do 36, a chamada repescagem. Tudo bem. Mas eu vi a live do professor Darlan, eu vi a gravação do professor Darlan aqui no canal do YouTube do meu curso e vi que ele falava o seguinte, olha, você faça a inscrição para a primeira fase do 36, porque você vai dar o pulo do gato. O que significa esse pulo do gato, gente? Presta atenção. Você está se preparando para a segunda fase do 36, porque você está na repescagem. Mas você acaba de vir de uma preparação de primeira fase. Lembra disso? Que você acabou de fazer a primeira fase? Quem já fez a inscrição para a primeira fase do 36, vai para a prova, faz a primeira fase do 36 mais tranquilo. Porque se não passar, não tem problema nenhum. Já está garantida a repescagem do 36. O que pode acontecer? Pode acontecer você ir para a primeira fase do 36 sem pressão, sem cobrança, de uma forma mais tranquila e passa na primeira fase do 36. Mas você tem que ter feito lá a inscrição lá atrás. Passa na primeira fase do 36. O que vai acontecer? Você ganha uma vida a mais. Você ganha uma chance a mais de segunda fase. Por que eu estou dizendo que você ganha uma chance a mais de segunda fase? É o chamado pulo do gato. Porque se você passar aqui, você vem para a segunda fase do 36 e vai ocupar a segunda fase do 36 como a primeira vez. E aí, se você não passar, você garante uma repescagem na segunda fase do 37. Olha que coisa interessante. Percebeu? Aí você vai garantir uma repescagem no 37 se você passar na primeira fase do 36. Tá? Então, um ponto importante é o chamado pulo do gato que o examinador, né, que a banca organizadora, colocou agora no edital. A banca examinadora colocou agora no edital. Né? Ela fala, o examinando que tenha direito a reaproveitamento da primeira fase do 35, que é a repescagem 35. E porventura tenha se inscrito no 36, olha lá, fez inscrição no 36, por meio de pagamento ou isenção, nos prazos previstos do edital, ainda assim poderá realizar a inscrição para o reaproveitamento. Então, se você fez inscrição para o 36, se você fez inscrição para a primeira fase do 36 do pulo do gato, vai lá e faz também a inscrição para a segunda fase do 36 na repescagem, tá? Devendo, portanto, cumprir os requisitos necessários, bem como o pagamento da taxa. Tá? O que é importante que você saiba? Quem se inscreveu para a primeira fase do 36, quem já fez a inscrição, porque já encerrou o prazo, quem fez a inscrição para a primeira fase do 36, a gente está sugerindo o seguinte, não pague o boleto ainda. Não pague o boleto ainda. Você tem um prazo para pagar esse boleto, mais para frente, não pague o boleto ainda. Tá? Não pague o boleto da repescagem, eu estou dizendo, tá? Não paga o boleto da repescagem ainda. Por quê? Porque você vai poder pagar o boleto da repescagem só lá na frente. Você vai poder pagar esse boleto da repescagem, se você lembrar, a gente colocou aqui, o teu momento de pagamento do boleto da repescagem é só lá na frente. Você pode pagar no dia 22/11 o boleto da repescagem. Então você se inscreve na repescagem, e não paga o boleto da repescagem ainda, tá? Por quê? Porque você vai fazer a primeira fase do 36. A primeira fase do 36 já está marcada. A primeira fase do 36 vai acontecer dia 23/10. Então você faz a primeira fase do 36
e vai ver o seguinte: professor, dei o pulo do gato, fiz a primeira fase do 36, passei. Passou? Passei. Não paga o boleto da repescagem. Não paga o boleto da repescagem. Tá? E você teria para pagar até o dia 22/11, ou seja, um mês depois. Não paga. Se você passou na primeira fase do 36, não paga o boleto da repescagem. Professor, fiz a primeira fase do 36, mas não passei. Não passei. Não passou na primeira fase do 36? Não. Então paga o boleto da repescagem. Paga o boleto da repescagem. Ok? Então daí sim você vai pagar o boleto da repescagem para você poder ir para a segunda fase do 36 por meio da repescagem. Né? Você não vai por meio da aprovação na primeira fase. Você vai para a segunda fase do 36 por meio da repescagem. E aí você se prepara que essa segunda fase aqui vai ser dia 11/12. Ok? Então você vai pela repescagem para lá. Essa é a lógica que você precisa utilizar. Pode fazer isso? Pode. Atualmente está previsto no item 1.1.5, que a gente chama carinhosamente de pulo do gato, e você já entendeu a dinâmica aqui. Professor, eu não quero fazer o 36, eu não fiz a inscrição do 36. Tá tranquilo. Se você não quer fazer a inscrição, não fez, você fez a segunda fase do 35 e não passou, já vai direto para a segunda fase do 36, faça a inscrição na repescagem, se inscreva na repescagem do 36, e aí você paga o seu boleto, tá? Paga o seu boleto. Agora, quem se inscreveu na primeira fase do 36, espera um pouquinho para pagar esse boleto, porque pode ser que você nem precise pagar o boleto da repescagem. Se você passar na primeira fase do 36, você não vai precisar pagar o boleto da repescagem. Você economiza R$ 147 e pouco aí, já é uma boa economia. Esse é o pulo do gato, essa é a dinâmica que você faz entre a primeira e a segunda fase. O que eu posso te dizer? Posso te garantir, muita gente que vai para o pulo do gato na primeira fase, passa na primeira fase de novo. Sabe por quê? Porque não tem aquela cobrança emocional. Porque conseguiu lidar bem com aquela história da cobrança emocional, então passou tranquilo. E aí muita gente usa o pulo do gato. Essa é uma informação que muita gente passa. Professor, usei o pulo do gato, funcionou para mim, deu tudo certo. Pergunta última. E quando é que eu começo a estudar? Já? Já? Edital publicado da repescagem, começa a estudar já, imediatamente. E aí eu preciso te mostrar um pouquinho da nossa estrutura de cursos. Eu quero te mostrar. Primeiro a gente tem aqui as nossas segundas fases, que estão com início imediato. As turmas disponíveis, você vai acessar o nosso site, meucurso.com.br, vai lá no ícone de OAB, segunda fase, repescagem, está aqui a repescagem do 36, esse é o nosso time de civil, o professor Darlan coordena o nosso time de civil, o professor Vanderlei conosco, o professor Conrado conosco, o professor Henrique conosco, a professora Carol conosco, o professor Bruno Giancoli conosco. Um timaço de direito civil, só gente experiente, com altíssimo gabarito, que vai te ajudar muito a ser aprovado na primeira fase. Se você vai prestar penal, está aqui o nosso time de penal. Né? A professora Marcele, coordenadora, a professora Priscila conosco, o professor Nestor Távora também dá aula conosco, o professor Fernando Tadeu Marques também no nosso time de penal, que está aprovando muita gente, um time de penal super coeso, focado, que ajuda o aluno de verdade. Bom, nós temos o nosso timaço de direito do trabalho. Nesse time de direito do trabalho a gente só tem expoente, né? Ó, a gente tem a coordenação do professor Renato Sabino com a professora Renata Orsi, os dois são juízes do trabalho do TRT da 2ª Região. Nós temos a Magê, que é nossa professora, que é advogada, alta experiência em segunda fase também, e o professor Rafael Brolio, que também é juiz do trabalho. Pessoal, essa segunda fase tem 3 juízes do trabalho do TRT da 2ª Região e uma advogada super experiente. Vale a pena você conhecer esse time. Em administrativo, altíssima aprovação, nós temos a coordenação do professor Marcos Oliveira, participação do professor Daniel Lamounier e a professora Carol Macalbal, que dá toda a parte de direito processual aplicado na turma de direito administrativo, a turma de direito administrativo com alto índice.
Tributário, pessoal do tributo, professor Alessandro Spielberg coordena esse curso, o professor Marcos Oliveira é professor também de Direito Tributário, está conosco aqui, e o professor Darlan Barroso dá toda a parte de processo aplicado à área tributária. Então, a parte processual. É importante que você tenha aula com profissionais que tenham experiências diferentes. Não dá para ter aula com uma pessoa só. Se você tiver um professor só, dando aula de tributário, da parte material e da parte processual, a chance desse professor não ser bom ou em direito material ou em direito processual é muito grande. Por isso que a gente tem conceito de time aqui, né? Para que você possa usar um pouco de bom do Darlan na parte processual, do Alessandro na parte material, do Marcos na parte material como procurador. Então cada um vai trazer um pouco da sua experiência e esse curso sai muito enriquecido para você. Por isso a gente tem times, conceito de times. Direito constitucional, nós temos a coordenação do professor Daniel Lamounier. A turma que tem maior índice de aprovação é de direito constitucional. São índices altíssimos aqui. O professor Sávio Chalita conosco também. E a professora Carol dando a parte aplicada de direito processual em direito constitucional, na mesma dinâmica dos outros grupos. E direito empresarial, nós temos a coordenação do professor Sérgio Gabriel, a professora Tatiota também dá direito empresarial, e aqui o processo aplicado à área empresarial sendo ministrado pela professora Carol Macalbaum. Então nós temos aí também a Carol falando de direito empresarial dentro da dinâmica de segunda fase, lógico, processo civil aplicado ao direito processual. Aqui para fechar, eu vou te falar um pouquinho do nosso curso, da estrutura do nosso curso. Tem 200 aulas em todas as áreas, então você vai encontrar aqui a preparação para todas as áreas no meu curso. São 10 simulados com correção individual, meus caros. Isso é um diferencial muito importante. Se você for prestar a segunda fase do exame de ordem e não fizer os simulados, você não vai passar. A segunda fase é treino. E esses simulados são corrigidos por professores, não é robô. É professor que vai dar feedback, que vai dizer, melhore tal coisa não está boa, você não está vendo isso, estude mais tal ponto. Esses simulados são riquíssimos para que você possa conseguir a aprovação, para que você possa atingir o seu resultado. Você acredita que tem gente que faz o curso de segunda fase e não faz todos os simulados? E aí reprova porque não fez todos os simulados? Isso não vai acontecer com você. Você vai aproveitar esse curso da melhor maneira. Aí você vai conhecer a dinâmica das peças mestras, a nossa metodologia, meu curso. Então você vai ter as peças mestras, mais material, mais e-book. Você tem a tal da garantia na segunda fase. O que significa essa garantia de segunda fase? Você pode comprar agora a repescagem, antes de sair o resultado do recurso, e se o seu nome não sair lá no recurso de segunda fase, no recurso que está acontecendo agora, do 35º, se o seu nome não sair, ou seja, se você, aliás, ao contrário, né? Se você tiver o seu recurso provido no recurso do 35º, ou seja, você estava faltando um pouquinho, você falou, vou começar a estudar já, sai o recurso. Quando sai o recurso, deu provimento, você passou, não tem problema, a gente devolve em crédito para você, tá? Então, a garantia é, quem estava esperando o resultado de recurso do 35º, comprou a repescagem do 36º, eventualmente o recurso foi proviu o recurso lá, não vai precisar mais estudar, não vai precisar fazer repescagem, porque vai se inscrever no AB. A gente vai te devolver em crédito para você usar na pós-graduação, num curso de prática, em qualquer outro, tá? E aí é super importante. Parte relevante da tua prova é a marcação no Vadimeco. A gente faz isso de forma estruturada. Dentro dos nossos acessos, dentro das nossas aulas, você vai estruturar como marcar o Vadimeco. Marcar Vadimeco é parte da metodologia. É super importante que você saiba como funciona, tá? E aí você vai estudar conosco também súmulas e jurisprudências pacificadas. Então você vai, no finalzinho do curso, a gente tem um evento que a gente chama de descarrego das súmulas. Descarrego das súmulas. O que é esse evento, hein? É um evento onde você vai rever as principais súmulas que já foram estudadas durante o curso, para você gravar esses pontos importantes do descarrego das súmulas e fixar isso para que você esteja preparado no dia da tua prova, tá? Esse curso tem início imediato, ele começa já, é um curso online. Você que está assistindo a esse vídeo pode participar desse curso conosco. Se você precisar de um cupom de desconto, no site do meu curso você pode entrar, lá em cima está escrito embaixador. Clique em embaixador e vê o embaixador mais próximo de você.
Se você mora na Bahia, tem embaixador na Bahia. Se você mora no Espírito Santo, tem embaixador no Espírito Santo. Se você mora no Sul, tem um embaixador em Porto Alegre. Se você eventualmente mora no interior de São Paulo, tem embaixador no interior de São Paulo, tem embaixador em Santos, tem embaixador em Ribeirão Preto, tem vários embaixadores distribuídos pelo país inteiro. Tem embaixador em Palmas, tem embaixador em Brasília, tem embaixadores aí distribuídos no país inteiro que podem te dar um cupom de desconto e esse cupom de desconto te ajudar a diminuir um pouquinho o preço. Se você não conseguir, não achar, pode mandar o recado para mim que eu te ajudo aí com esse cupom de descontos. Combinado? Eu quero agradecer a gentileza da sua atenção, dizer que para nós é muito importante o teu resultado satisfatório, a sua aprovação. Parte da nossa missão é aprovar os nossos alunos que se dedicam, que se empenham, que dão energia, que dão força para que essa aprovação possa acontecer. E não esquece, aqui no meu curso, além de todo o conteúdo que você viu, você vai ter aula de gestão das emoções. Sim, gestão das emoções, porque a emoção é um ponto importantíssimo na sua prova de segunda fase do exame da OAB. Um grande abraço para você, fique com Deus, a gente se vê em alguma aula, em algum encontro aqui no meu curso. Até mais!